Já, geometria molecular e polaridade. A geometria molecular é como uma molécula se orienta no espaço. Por exemplo, só para vocês terem ideia do que isso significa, vamos pegar aqui o exemplo da molécula de água, H2O. O que é H2O? H2O, a gente já sabe que hidrogênio, um S1 vai ficar como? Um S1, né? Oxigênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 8 elétrons na última camada. A configuração eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Portanto, ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem 1 elétron na última camada. Como é a ligação entre hidrogênio e oxigênio? É lógico que é uma ligação covalente. Hidrogênio para aumentar a ligação covalente. Como é que ficaria? Colocaria o oxigênio aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Aí eu coloco o hidrogênio aqui, coloco o hidrogênio aqui e verifico esses pares eletrônicos. São esse e esse. Essa fórmula que eu escrevi se chama fórmula de Lewis e essa fórmula se chama fórmula estrutural. Mas só que essas são fórmulas estruturais planas. Elas são planas no sentido de que é apenas um desenho no papel. Ela não é nem sequer uma aproximação dessas estruturas. Lembre-se que moléculas são estruturas tridimensionais. E, portanto, esse desenho aí não diz nada com respeito a como é o desenho dessa molécula na realidade. Como é o desenho dessa molécula no espaço. Para fazer isso, ou pelo menos ter uma ideia de como são essas moléculas, nós vamos utilizar uma teoria, que é chamada teoria, anotem por favor, teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Na camada de valência. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vocês têm que lembrar que quando vocês têm uma molécula, os vértices dessa molécula, no caso da água, eles têm que ficar o mais longe possível um do outro, de tal forma que haja um equilíbrio na estrutura da molécula. Tá bom? Nós vamos fazer uma tabela de como fazer, vamos montar uma tabela de como fazer isso. Como é que a gente vai fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós vamos escrever, anotem por favor. Nós vamos escrever a fórmula eletrônica, tá bom? A fórmula de Lewis. Não esqueça que a fórmula de Lewis é aquela fórmula de pontos. Isso aqui é a fórmula eletrônica. Nós vamos verificar o número de pares eletrônicos ao redor do elemento central. Segundo passo, vamos verificar o número de pares eletrônicos ao redor do elemento central. Em seguida, vamos desenhar as estruturas de tal modo que tenha a maior repulsão possível. Desenhar as estruturas de modo que tenham a maior repulsão possível. O que nós vamos fazer na prática é determinar os ângulos que existem dentro dessas moléculas. Eu, professor Henrique, vou tentar colocar isso numa espécie de tabela.
Uma tabela que, obviamente, tem algumas exceções, mas vai ajudar muito a gente ter uma ideia do tipo de geometria que existe nessa molécula. E mais importante também, verificar se a ligação é polar ou apolar. Tomem cuidado. Quando a gente fala polaridade de uma ligação, embora nós possamos falar que em moléculas não, em fórmulas, por exemplo, de compostos iônicos, existe uma diferença de eletronegatividade muito grande, portanto, por assim dizer, uma diferença de polaridade, uma polaridade grande. Quando nós falamos ligações polares ou apolares, ou quando nós falamos geometria molecular, nós estamos falando apenas de ligações covalentes. Ficou claro? Moléculas, ligações covalentes. Compostos iônicos não são moléculas, são apenas íons fórmulas, ou simplesmente a fórmula de um dado composto. Ficou clara a ideia que eu falei? Então vamos lá. Nós vamos dividir isso em alguns casos. E vamos começar a fazer agora.